Que a gente escolheu um ônibus para ser a nossa futura casa, vocês já devem ter sacado pelo título do vídeo. Mas afinal, por que será que escolhemos um ônibus ao invés dos mais conhecidos como a van ou até mesmo a Kombi? Aqui nesse vídeo, além de contar sobre os nossos motivos pessoais de escolha, a gente também vai falar como foi a procura do ônibus, como foi a compra e também o que todo mundo tá perguntando. Quanto será que a gente pagou no ônibus? Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Eu sou a Paula. E eu sou o Davi, aqui do Vida na Estrada. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais pra vocês sobre como foi o processo da compra do ônibus, né? E os motivos que nos levaram a escolher ele. Muita gente olha o nosso ônibus, o nosso micro-ônibus, na verdade, né? E acha, pô, essa galera é doida, comprou um ônibus escolar pra sair viajando. Acha que o ônibus é gigantesco, ou que tá caindo aos pedaços, se vocês olharem até que tá um pouquinho, né? Mas a gente decidiu listar alguns motivos pessoais que levaram essa escolha, né? Afinal, por que a gente comprou esse daqui? Porque o ônibus ele não é tão comum, né? A gente não vê tanto ônibus assim pra fazer motorhome, né? Geralmente são vans e são combis, mas a gente tinha uma listinha aí de prioridades que a gente queria seguir, né? Exatamente. E já começando, o primeiro motivo foi o banheiro, que essa daqui queria mais. Eu fazia questão de ter um banheiro, assim, um pouco espaçoso, porque na verdade a gente já teve uma experiência, né? Antes de começar tudo isso, a gente já alugou um motorhome, uma van, por uns dias pra gente ver como seria. E nessa van, o banheiro era muito pequenininho e, assim, bem desconfortável. Então eu falei pro Davi que uma das prioridades quando a gente tivesse o nosso seria o banheiro. Exatamente, já fica uma dica aí, se você tá pensando em entrar nessa vida também, né? A gente conseguiu alugar por 2 dias, a gente sabe que não é barato, tem um tempo mínimo de dias, mas a gente conseguiu por 2 e valeu muito a experiência. Valeu muito a pena porque a gente conseguiu ver na realidade mesmo como é, né? Porque só por foto, só por vídeo não dá pra ter noção do espaço mesmo. E também ver o que a gente mudaria na nossa casa, né? Que foi essa questão do banheiro também. Então, como nossa primeira prioridade, né, era o banheiro, na Kombi a gente ficaria mais restrito, né? Não teria como ter ali... Um porta-pote até teria como, né? Tem gente que tem. Mas o banheiro, ele ficaria um pouco mais difícil. Teria que ser um banheiro externo e aí excluiria já a questão da Kombi e a questão do carro também, né? Tem muita gente que viaja de carro. Motivo número 2. A gente também fazia questão de conseguir ficar em pé, né, dentro do motorhome. Esse motivo é justamente porque a gente não pensa ficar muito em camping, né? De preferência até não ficar. Sim. Então a gente precisa estar com o veículo fechado, caso necessário, e conseguir andar bem e viver bem dentro dele. Motivo número 3. A gente gostaria muito de ter uma cama fixa e também uma partezinha pro escritório, né? Já que a gente vai trabalhar dentro do motorhome, então isso era muito importante pra gente. E já a cama fixa é uma coisinha que particularmente eu queria mais, assim, pra não ter que ficar desmontando e montando cama. Então, tendo ela fixa ali já seria uma mão na roda. Exatamente. Muita gente faz uma cama / escritório, só que a gente não conseguia se imaginar nessa rotina. Às vezes pode ser que um acorde fique mais na cama, daí outro tem que pegar o computador, trabalhar. E o escritório é pra gente continuar trabalhando, né? Pensando nisso, vocês devem estar imaginando, nossa, mas vocês vão precisar de um ônibus de 10 metros de comprimento. Mas calma, que logo a gente vai falar tudo certinho. Quarto motivo, tração traseira. Como a gente vai construir uma casa dentro do veículo, isso é um certo pezinho a mais, não é mesmo? E para ter uma melhor eficiência, a tração traseira ela vai ajudar muito a gente. E pelo que a gente pesquisou, né, os únicos veículos que teriam essa tração traseira seriam a Sprinter da Mercedes e a Iveco. Número 5, mobilidade. A gente sabe que a gente quer bastante coisa dentro do ônibus, né? Que a gente tem uns requisitos e a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão um pouco de mobilidade, mas ao mesmo tempo a gente não quer um ônibus de 10 metros de comprimento, senão a gente não vai conseguir entrar nas cidades, nunca vai conseguir achar lugar, né? Até no centro, tudo fica mais difícil. Exatamente. Né? A gente quer conhecer cada cantinho do mundo. Então a gente tava pensando, no mínimo assim, uma van longa e o perfeito seria uma extra longa. E aí, né, que a ideia do micro-ônibus foi ficando cada vez mais forte, a gente se surpreendeu muito, né? Porque quem vê um ônibus acha que é gigante. A gente também tinha essa ideia antes. Ele parece ser muito maior do que uma van, mas na verdade ele é até um pouquinho mais curto do que uma van extra longa. Na verdade, galera, existe micro-ônibus sim de 9 metros de comprimento, de 8 metros de comprimento. Se eu não me engano, até o busão da Buzz Life tem perto de 8 metros de comprimento. E não é nem tão enorme assim. E a gente foi pesquisar uma van extra longa, né? A Sprinter, ela tem 6,90 de comprimento. Eles têm a Big, que é a maior ainda, que na verdade não estava nem no nosso orçamento, porque são as mais novas, né? Ela vai até 7,20 e 7,30. E vamos ver se vocês estão bom. Quanto será que tem o ônibus que a gente comprou?
Ele tem 6,50 metros, é isso mesmo, gente. Ele é mais curto do que uma van extra longa e ainda ele tem a vantagem de ser mais largo em cima, né? Porque ele não vai afunilando ao contrário da van. E isso vai ajudar muito, né? Porque a van, ela vai afunilando, vai ajudar em várias coisas e a gente provavelmente vai falar no layout, mas uma delas que eu já vou falar vai ser o painel solar. A gente vai conseguir colocar um painel solar muito grande e ter praticamente o dobro da capacidade de energia solar que as vans têm normalmente. Motivo número 6, quilometragem baixa. Então, a quilometragem não vai mudar, né, de um veículo pro outro, mas era uma coisa que a gente fazia questão de não pegar um veículo tão rodado. Porque assim, acho que é meio que lógico, né? Lógico que não dá pra generalizar, porque depende de como a pessoa rodou, né? Sim. Mas quanto menos quilometragem, menos dor de cabeça que a gente vai ter no futuro. Por último, e mais importante, que eu acho que é tanto importante pra gente quanto pra vocês que estão assistindo, galera, é o valor do veículo. Sim, né? Até mesmo porque a gente não tinha muito dinheiro pra investir. Realmente. Então, nosso orçamento estava limitado, assim, de 30 a 70 mil. A gente expandiu pra 70 mil porque a gente sabia que a realidade pós-pandemia e tudo mais não tá fácil, né? E o que aconteceu? Começamos a procurar, né? O nosso sonho de consumo até então, que era a extra longa, antes da gente se apaixonar pelo micro-ônibus. E a gente começou a dar uma olhada nos anúncios, né? Já falando aí como que foi a nossa procura, acabando com os motivos. Galera, realmente, assim, é muito cara e principalmente as que tem quilometragem baixa, né? Na verdade, já é difícil achar van extra longa com muito. teto alto, já é mais difícil de achar. E as que a gente achava tinham um valor, assim, muito alto mesmo, pega fora do nosso orçamento. A FIP, tipo, um exemplo assim, se a FIP dela era 80 mil, a van era tipo 110, chegava a ser 30 mil a mais do que a FIP. E a gente ficou de cara, né? Pô, pra passar da FIP, ter um veículo rodado ali, isso era com 300 mil rodado, porque tinha van que era 400, 500, 600 mil, assim. E até mesmo as mais rodadas já passavam do nosso orçamento. Então, assim, a gente ficou meio sem saber o que fazer nessa hora, né? E foi aí que a gente começou a pesquisar mais, procurar mais, até que a gente chegou no micro-ônibus. E aí veio essa coisa maravilhosa na nossa vida. Já começando a falar do valor, né? A gente encontrou, galera, esse ônibus aqui, ele é 2009, com 179 mil quilômetros, né? Que entra na quilometragem que a gente tava buscando. E pra um carro a diesel, né? Isso é relativamente pouco, né? Carro a diesel, rodado duplo, que traz mais segurança pra gente. Tração traseira. Tração traseira, que era o que a gente queria, né? E assim, por mais que ele tenha dado muito mais trabalho do que uma van, um furgão daria, né? Porque a gente tá tendo que refazer várias coisas dele, né? Mexer bastante na parte da estrutura também. Assim, valeu muito a pena e a gente não se vê com outro veículo agora, né? Exatamente. A gente não teve nem tanto que gastar de mecânica, né? A gente levou pra uma revisão e o que todo mundo tá esperando, quanto que a gente pagou nesse ônibus, galera. A gente procurou ele na OLX, né? Procuramos em vários lugares. Quando veio a ideia do ônibus escolar, a gente pensou na possibilidade do leilão, né? Só que assim, eu não tenho conhecimento de mecânica. Eu muito menos. Paula também não. E a gente viu que assim, não era uma grana que tava sobrando, que a gente ia investir em alguma coisa. Era o nosso sonho que tava ali. Então a gente encontrou esse veículo aqui, que é de leilão, né? A pessoa que entende disso foi lá, comprou, reformou, o pneu tá tudo novo, 179 mil quilômetros. Ele já tinha dado uma geral antes no ônibus, né? A gente Exatamente. tinha feito algumas coisas. A gente sabia que tinha alguns detalhes, né? Que foi o detalhe que a gente colocou no nosso orçamento, porque ele tava abaixo da FIP também. Sim. E o valor que a gente pagou foi 54.500, ele tava sendo anunciado por 55. O cara já pagou toda a documentação, né? A gente foi até Curitiba, tivemos que encontrar alguém pra dirigir o ônibus, pra trazer pra cá, porque o ônibus precisa de carteira D. Na verdade, foi bem difícil de achar um motorista, porque a gente chegou lá e não fazia ideia que ia se apaixonar pelo ônibus e ia fechar negócio no mesmo dia. Então já tava chegando ali no comecinho da noite e a gente teve que se virar nos 30 pra conseguir encontrar alguém. Mas no final deu tudo certo, foi tudo tranquilo, galera. Inclusive, já deixa aí nos comentários o que vocês acharam do tamanho do ônibus, do valor que a gente pagou. A gente tá curioso porque o nosso feedback é entre nós dois aqui. No próximo vídeo a gente vai mostrar aí como é que tá o ônibus nesse exato momento, né? A gente vai fazer um tour dele pra então a gente dar início aos processos da construção. Se você quer acompanhar essa construção, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E se também quiser saber um pouco mais sobre a gente, sobre o Davi, sobre a Paula, o motivo da gente estar fazendo tudo isso, já corre lá no nosso primeiro vídeo. E até a próxima! Até o próximo vídeo!